fazer. Antes de falar alguma coisa, de querer agir do nosso jeito, a gente tem que orar a Deus, né? E às vezes é melhor ficar quieto. Às vezes é difícil, né? Pra gente, às vezes, assim, que é meio quer falar as coisas. Não, eu vou falar porque não. Cada um, né? É igual o Deus disse uma palavra, né? Se você não ouve os dois lados, você fica em silêncio, né? Então tem muitas coisas que é assim. Você vê as coisas, você fala, não sei o que está acontecendo. Vou entregar na mão de Deus, né? Que Deus tudo fará. Né? Porque às vezes a gente vai conversar com as pessoas, eu gosto muito de falar da palavra de Deus. Às vezes as pessoas, você vê que as pessoas não gostam, mas ali eu fiz a minha parte. Falei, Deus me curou, Deus me libertou, Deus salva minha família, né? E aí essa pessoa, né, às vezes você sempre conversa com uma pessoa, sempre a mesma coisa. Ela, eu estou mal, eu estou passando por isso de novo. Eu falo assim, vai na igreja, né, vamos lá, convido para vir no culto, mas às vezes as pessoas não querem, né? Ela quer agradar as pessoas, elas não querem, né, agradar a Deus. Vejo muita gente idolatrando as pessoas, né, e na casa de Deus elas não querem vir. E às vezes está passando por coisas e as pessoas não veem, não enxergam, né? Então a gente faz a nossa parte, né? Porque a gente tem que procurar Deus, a gente está vendo um mundo aí perdido, é muita destruição em casamento, em família, em filhos. Então, igual eu falo para o meu marido, eu falo assim, nossos filhos estão grandes, né? Tem um casado, tem um solteiro, tem um Tiago, e o solteiro está namorando. Eu falo assim, agora nós temos que viver nós dois, já são adultos, às vezes quer ficar todo mundo junto, mas eu falo, né? Então ele foi aprendendo, né? E eu agradeço a Deus, né? Ele, às vezes eu nem chamo ele, que eu sempre canso de chamar, às vezes ele não vem, aí eu só oro. Sempre de noite eu oro, ele está dormindo, eu oro, na cabeça dele assim. Aí na quinta-feira ele falou assim, não vou tirar a roupa não, eu vou na igreja, nem vou tomar banho agora, porque se eu tomar um banho agora eu vou ficar deitado. Aí eu falei, glória. Então, né, ele está vindo, ele está agora falando da palavra de Deus, então Deus vai transformando, né? A gente em oração, Deus tudo fará, né? O impossível está na mão de Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. É assim mesmo, irmãos. Temos que continuar perseverando. Porque a irmã Simone acabou de falar. A minha esposa estava perseverando há um tempo atrás. E muitas das vezes eu ia para a igreja. Não era para ouvir a palavra de Deus, não era para cultuar com os irmãos, eu ia lá para agradar a namorada. Eu ia lá para agradar a namorada. Ela convidou, todas as vezes eu não saio com ela para outros lugares, eu vou para a igreja com ela. Eu ia lá para agradar a namorada. Sentava. Mas no dia que eu abri meu coração para ele, falei, se esse Deus mesmo existe, ele veio falar comigo. E ali, quando eu me dei conta, eu já estava ajoelhado no altar ali, aceitando Jesus Cristo como único Salvador. Nunca mais eu vou ficar atrás. Então é aos pouquinhos mesmo. E o nosso papel é o quê? Ide, pregar o Evangelho. Não é somente para os pastores, missionários, evangelistas, que tem um cargo ou uma carteirinha, não, é para todos. Jesus Cristo disse para todos. E é isso mesmo, você começa na sua casa, você começa com seus amigos, você começa com as pessoas que você pega o ônibus, com as outras pessoas muitas das vezes que estão aí fora precisando, elas vêm conversar com você do nada ali, você nem sabe por que aquela pessoa chegou, né? Você estava somente passando, mas ela começou a conversar com você e ali você lança uma semente. Não é para você ficar, fala que não, é uma semente. Hoje é uma semente, amanhã é outra semente. E aí, Deus ele transforma, Deus ele muda a história. Então é perseverança, gente. Continuar, não parar. Mais alguém quer falar algo da parte do Senhor nessa manhã? A mãe do pastor Leandro quer falar algo? Aí, Homer, você não quer falar algo? Não, Homer. Todo mundo quer ouvir a sua voz, quer esse irmão ouvir, deixa Deus no vaso, deixa ele. Quer não, Homer? Não tenha vergonha, não. Eu sou tímido. Não, isso é tímido nada. Deixa Deus te usar. Olha, irmão, eu estou aqui. Glória a Deus. O Homer é uma bênção. Amém, irmãos? Quer falar algo?
sua cabeça, vamos fazer um momento de oração e a gente está entrando na palavra do Senhor essa manhã. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória, nessa manhã te damos graças, Pai. Te damos graças por estarmos aqui reunidos em Teu santo nome, Senhor. Te damos graças por essas portas abertas, ó Pai. Por estarmos aqui cultuando a Ti, Senhor, amado Deus santo, Deus tremendo, pelos louvores entoados a Ti nessa manhã, Senhor. Agora eu venho através dessa oração te pedir, fala conosco através da Sua palavra, Senhor. Revela segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Desde já, Senhor, eu te peço, repreenda toda a retaliação do adversário, todo laço, toda seta, tudo que é contra a Tua palavra nesta manhã, caia por terra em nome de Jesus Cristo, Deus poderoso, Deus santo, cumpra o Seu querer, Pai. Senhor, que os nossos corações, nossos ouvidos, nossos olhos, Senhor, nossos espíritos estejam cativos a ouvir a Tua voz nessa manhã, fala conosco nessa manhã, Senhor, te pedimos em nome de Jesus Cristo, amém. A oportunidade está com o pastor Leandro e as palmas louvam o Senhor, amém? Bom dia, irmãos. Graças a Deus, Senhor Jesus. Amém. Está muito alto aí a caixa? Ou tá bom ou não? Tá bom? Só para distanciar o microfone. Se eu falar assim vai ficar alto. Fica melhor, né? Então abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 14. A partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 1. Falo que essa manhã, quando estava ali orando, meditando sobre algumas coisas, o Senhor falou novamente comigo sobre como é importante a gente sentar à mesa, né? Como é importante a gente prestar muita atenção naquilo que Jesus tem nos ensinado e nos ensinou no decorrer da sua vida aqui na Terra. E ele falou uma coisa assim, acho que muito importante, que assim, todas as vezes que ele sentava ou queria conversar com os discípulos, a maior parte das vezes, não digo multidão, mas digo discípulos, eles estavam compartilhando algo em comunhão. Eles estavam sentados à mesa. Tanto que até o primeiro versículo que o pastor Laércio ali disse, quando Paulo ali se refere ao que aconteceu, ele se refere de um ato que Jesus estava à mesa com os discípulos. Isso é muito importante, porque se nós pegarmos e principalmente começarmos a refletir sobre o que Jesus tem nos ensinado, será que nós estamos tendo a compreensão real do todo? Como assim? Que nem assim, agora nós adoramos, né? Acho que começar a fazer agora, começar a colocar umas músicas muito agitadas para o povo começar a se mexer um pouco, né, de manhã. É isso? Começar a fazer isso aí, porque daí o povo gostou, né? Daí fica assim, já acorda, desperta, né? Aí fica bom. E é mais ou menos isso, porque assim, o Evangelho é isso. O Evangelho é essa movimentação, é esse algo a mais. O Evangelho não é simplesmente você estar num lugar e estar parado. O Evangelho, ele é uma ação constante. Nós temos que nos mover para algo, nós temos que fazer com que algo aconteça. Através de quem? Através de Cristo, porque hoje nós vivemos esta vida. Então, através disso, a vida de Cristo ela é revelada. E não adianta a gente olhar e falar, não, mas eu faço isso em determinado lugar e não vejo resultado. Então, só há resultado quando Cristo ele é apresentado. Caso contrário, como Cristo pode ser visto num lugar onde ele não é apresentado? Então não tem como ver Cristo se nós não observarmos tudo aquilo que ele fez e fazermos também, né? E por isso que hoje cedo Deus pegou e me deu a palavra, e ele chegou e falou assim, o ordinário nós sabemos fazer. O que é o ordinário? O ordinário é o habitual, é o usual, aquilo que nós estamos acostumados.
Mas em Cristo e através do Espírito Santo de Deus, Ele nos deu o poder de fazer o extraordinário. E por que nós não fazemos? Daí você fala assim, não, mas eu faço. Então, glória a Deus. Sabe por quê? E é isso que nós temos que fazer. O que é o extraordinário de Deus? O que é isso que o Senhor quer que a gente faça? É aquele negócio que antigamente a gente ficava com medo e hoje a gente não tem mais medo de fazer. É aquilo que muitas vezes nos impedia através de sentimentos, e hoje esses sentimentos não fazem mais parte da nossa vida, porque nós rompemos, nós vencemos, nós somos curados, nós somos sarados. Hoje não é mais aquele negócio de é do meu jeito. Senhor, é do jeito que o Senhor tem preparado. Nós temos planejamentos, nós temos estratégias, nós fazemos planos, mas se isso não estiver conforme a vontade de Deus, como ele vai ser revelado? Então, tudo isso tem que ser percebido diante do quê? Diante daquilo que Jesus nos ensinou. E no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 1, diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Glória a Deus. Quando o Senhor me levou a esta passagem, ele começou a falar desde manhãzinha comigo e começou a refletir. Quantos homens saíram do ordinário depois que entregaram a sua vida ao Senhor e começaram a viver o extraordinário? Como assim? É só a gente começar a olhar. Olha lá, vamos pegar lá desde o início, quando o Senhor ele quis formar ou quis dar uma ordem legal a Israel. Ele chegou para Abraão e falou o quê? Para Abrão, né? Nem era Abraão, era Abrão. Sai da tua terra, da tua parentela para a terra que eu te prometi. Ele chegou, ele fez um desenho. Ele fez um mapa, ele pegou, colocou lá no GPS e falou: você vai para este lugar? Ele pegou, fez todo um planejamento, fez um plano de negócios, fez alguma coisa? Não. Ele falou assim: obedeça e faça o que eu te mandei. Muitas vezes nós ficamos tão presos às coisas ordinárias que esquecemos que Deus ele opera no extraordinário. E nós temos que começar a lançar a nossa fé nesse extraordinário. Entenda bem. Não que nós não temos que planejar a nossa vida, não é isso. Lá ele era um homem de negócios, ele sabia o que ele tinha que fazer, sabia quando fazer. Estou dizendo que muitos passos nós temos que dar por fé e viver este extraordinário, porque quando nós apresentamos a glória do Senhor, o Senhor ele se apresenta no lugar onde nós estamos. Abraão foi um caso, mas quantos outros nós podemos ver que assim fizeram? Dentre eles, José, quando foi vendido e foi lançado lá no Egito, ele não vendeu a vida dele, não vendeu os princípios dele. Ou seja, ele não se corrompeu com tudo o que foi ofertado ou foi oferecido. Ele não se corrompeu com uma falsa felicidade. Ele não se corrompeu com uma falsa ilusão. Ele não se corrompeu com uma falsa alegria. Ele não se corrompeu com algo que poderia ele viver sem ninguém saber. Ele manteve aquilo que o Senhor ele tinha entregue para ele. Então ele não quis viver o ordinário que todos estavam vivendo. Ele quis viver o extraordinário de Deus, ou seja, manter os princípios e chegar a cumprir a vontade plena do Senhor. E qual era essa vontade? Era chegar aonde Deus tinha prometido para ele. Nossa, mas ele passou para ser escravo dentro de um lugar, depois ele foi escravo e ainda preso dentro de um calabouço, de uma prisão, para depois Deus fazer. Deus tem os seus meios e nós só temos a nossa condição de ouvir a voz dele e andar por esses caminhos, mas sempre fazendo com excelência aquilo que ele tem proposto para nós.
Se nós começarmos a observar tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, nós estamos fazendo com excelência aquilo que Ele tem para nós? Ou nós estamos fazendo com excelência aquilo que está nos trazendo desejos, ou satisfazendo desejos e vontades nossas? Vamos refletir sobre isso. É a vontade dele ou a nossa que hoje está em jogo? Por quê? Porque José foi um caso. Mas olha Daniel, foi vendido, ou melhor, preso, né? Que eles foram levados para o cativeiro babilônico, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. A primeira ordem que foi dada era alimentar para eles poderem fazer as coisas que eles tinham que fazer lá no palácio. E ele falou, não, eu quero me abster de todas as comidas, ou seja, de tudo aquilo que me foi oferecido. Eu só quero comer esse tipo de alimento. Mas vocês vão ficar fracos? Não. Se Deus deu a direção, nós vamos estar bem conforme a direção de Deus. Daniel foi levantado também no lugar de honra. Sadraque, Mesaque e Abednego, na condição que eles estavam, eles não se prostraram diante de uma imagem ou diante de uma estátua do rei. Ou seja, não se prostraram diante de uma ordem que foi colocada ou foi delegada. Eles continuaram a cumprir os princípios e aquilo que o Senhor ele estabeleceu. Foram o quê? Jogados dentro de uma fornalha de fogo. E diz a palavra que mesmo sendo jogado na fornalha de fogo, eles estavam lá dentro passeando e nenhum fio de cabelo foi queimado. Tudo por quê? Porque eles esqueceram de manter o ordinário, ou seja, viver sobre a condição do mundo, viver sobre a condição da terra, viver sobre as condições que as pessoas estavam oferecendo para poder viver a condição que Deus tinha colocado sobre a vida deles. Nossa condição nessa terra não é viver aquilo que as pessoas dizem, aquilo que as pessoas querem, ou aquilo que as pessoas estão almejando, mas sim viver aquilo que o Senhor tem colocado dentro de nós e fazer com que a glória dele seja manifesta aonde nós estivermos. Jesus nos ensinou isso. E Jesus ele começa nos ensinando exatamente isso aqui. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. A partir daí ele já começa a nos ensinar que 3 princípios básicos. Primeiro princípio, por onde você tem andado? Já começa por aí. Aonde você tem colocado os seus pés? Você, na sua caminhada, tem adorado quem? Já começa por aí. Seus pés, ou seja, seus passos, o lugar para onde você vai e vem. Você está adorando a quem? Ele já começa a falar de caminho, ele já começa a falar de e esse caminho ele tem uma direção. Neste caminho que o Senhor está te dando, qual direção você tem tomado? Porque daí ele já começa a falar para nós de verdade. Porque ainda que muitas pessoas falam que todos os caminhos levam a Deus, Jesus já exemplifica e fala assim: eu sou o caminho. E daí ele estende: eu sou a verdade. Porque muitos vão chegar até você e vão falar: não, esse negócio aí não tem problema não, você só está se divertindo, esse negócio não tem problema não, é só mais um filme, esse negócio não tem problema não, é só uma saidinha, esse negócio não tem problema não, é só uma festinha, esse negócio não tem problema não, é só um ajuntamento das pessoas. Espera aí, aquilo e manifesta a verdade do Senhor, ou está nos levando a uma ilusão e nos aprisionando a uma mentira? Porque você sabe, né? E vocês lembram da história lá quando a mentira lá estava andando naquele lago, né? E daí a verdade apareceu, a mentira falou: vem aí, a água tá gostosa, tá boa, vem, mergulha aí, né? Daí a verdade, peraí, a verdade ela sempre precisa ter a prova daquilo que é, né? Ele olhou, pegou, não, é verdade, a água está boa, né? Então, a mentira já, consequentemente, falou alguma coisa boa, né? Daí, pode tirar aqui as roupas e mergulha. Daí a verdade foi lá, tirou nisso que a verdade estava lá, mergulhada naquele lago, a mentira pegou, se levantou, colocou a roupa da verdade e saiu.
A verdade veio do que estava sem roupa, ela saiu de lá nua e crua, do jeito que ela estava. E a mentira começou a sair para os lugares, vestida de verdade, mas sempre induzindo as pessoas àquilo que ela queria. Mas a verdade, ela continua da mesma maneira, porque ela não iria colocar as roupas da mentira e ela não iria se vestir de mentira. Jesus começou a ensinar esta verdade. E ele começou a ensinar que nós temos uma vida. E esta vida não é mais aquilo que você acha. Não é mais aquilo que você conheceu. Não é mais aquilo que você viveu. Ah, mas eu tenho tantos anos de experiência. Eu tenho tantas coisas que eu sei. Tantas coisas que eu fiz. Tantas coisas. Isso, morreu. Morreu. Para que uma nova vida fosse estabelecida. E esta nova vida é a vida de Jesus. Quando ao terceiro dia Ele ressuscitou. Esta vida que nós vivemos. Nós não vivemos uma vida de olhar, ai mas Deus. Isso praticamente quase toda a humanidade fala de um Deus que eles não conhecem. Mas Jesus é diferente, porque quando Jesus entra na nossa vida, Ele transforma completamente. E aquilo que nós éramos, nós deixamos de ser para começar a fazer com que o ordinário vire extraordinário. Nós começamos a deixar de ser, muitas vezes, medíocres em nosso posicionamento para começar a ser pessoas que têm um propósito, pessoas que têm um alvo, pessoas que têm uma meta, mas principalmente pessoas que não se vendem, que têm princípios. Hoje é muito difícil viver o Evangelho da maneira que está. Sabe por quê? Tudo pode. Não tem problema, tudo pode. Na verdade, irmãos, o Evangelho e a palavra não mudou. Eles não mudaram. Eles não mudaram. O que mudou foi a concepção, ou seja, os sofismas daquilo que disseram que Jesus disse, mas na verdade Ele não disse nada disso. Então, partindo deste princípio, Jesus, Ele nos ensinou algumas coisas. E é isso que o Senhor Ele traz para nós neste dia. Fora Ele ensinar que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele nos ensinou a confiar no Pai. Quantas vezes nós, como seres humanos, nós não tivemos pais presentes? Nós não tivemos pais que nos deram pelo menos uma direção de vida ou algumas coisas. Só no começo, muitas vezes quando nós éramos crianças, mas acabou ficando até despercebido isso. Porque a ausência era muito maior. Mas Jesus nos fez e Jesus nos colocou numa condição de confiar em um Pai. Um Pai que tudo faz, um Pai que tudo pode, um Pai que nos pega no colo nos momentos mais difíceis. Ele nos reconciliou com esse Pai, que lá Adão e Eva tinham tido isso. E Ele nos reconciliou e nos fez compreender a dimensão daquilo que nós estamos vivendo. Não simplesmente olhar e falar, ai, mas é só isso. Peraí, é só isso porque a sua mente continua do mesmo jeito. Quando Jesus nos disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida, a graça do Senhor fosse revelada através do quê? Através do seu sangue. Como assim? O sangue de Jesus. Ele fez algo em nós que nós temos que ter esse entendimento. Quem reconheceu Jesus como Senhor e Salvador aqui nessa manhã? Quem foi? Quem reconheceu Jesus? Todos? Amém. Então você compreende que este sangue te purificou, né? Amém. Ele te lavou. Certeza? Sim. Então se Ele purificou, você entende que você foi perdoado. Você foi perdoado. E este perdão, ele está dentro de você. E através deste perdão, Ele gera a felicidade que você precisa. Não são as coisas. Não é aquilo que você faz. Não é o lugar onde você está. Mas é Jesus. Que Ele mantém esta alegria, esta felicidade dentro de você. Então, se nós tivermos essa compreensão, as coisas não nos atraem. Quem nos atrai é a presença.
E esta presença nos atraindo, aonde nós estivermos, nós vamos atrair mais pessoas. Jesus começou a ensinar tudo isso para nós, e ele foi mais adiante. Ele falou assim, e ele também nos ensinou a ser verdadeiros discípulos. Como? Como? Quando nós servimos. Muitas vezes nós pensamos tantas coisas, né? Servir, né? Hoje no mundo corporativo, o servir é você dar uma de bobo, não é? Mas o que é o servir? O que ele está falando do servir? Ele está falando de você ser um mordomo, de você realmente estar ali pronto para ajudar a pessoa que necessita. Muitas vezes a gente pega, como nós falamos aqui, fala de Jesus, sabe que nós recebemos ali o perdão do Pai, sabe que Ele nos gerou essa confiança, sabe que Ele nos deu um caminho, sabe que Ele gerou para nós e mostrou para nós a verdade, sabe que hoje nós vivemos esta vida de Jesus, sabe que nós temos esta pureza pelo sangue dele, sabe que nós temos esta alegria, mas nós achamos que os outros têm que fazer e não nós. Nós achamos que os outros têm que continuar fazendo e não nós. Mas isso não é ser discípulo. Discípulo é servir, discípulo é fazer, discípulo é estar num campo de batalha pronto para poder responder desta verdade, habilitado pelo Espírito Santo de Deus e por essa palavra. Quando Jesus ele ensina isso, ele também nos mostra que nós temos que, através desse discernimento, reconhecer os falsos profetas. Reconhecer aqueles que estão te induzindo, estão te levando para um caminho que não há a verdade. Um caminho que esta vida que eles estão falando não existe. Por quê? Porque Jesus jamais vai se misturar, ou seja, ele jamais vai quebrar princípios que Deus estabeleceu. Então não adianta falar que Jesus está num lugar onde se quebra princípios. Jesus não está neste lugar. Não adianta. E não adianta querer negociar com a palavra ou negociar com Deus. Jesus ele não está. Jesus começou a ensinar isso para nós, irmãos. Estava lá, está escrito na palavra. Ele começou a mostrar, cuidado com os falsos profetas. Por quê? Eles têm tanta informação, eles sabem tanto da palavra, que eles acabam não cumprindo, não servindo e não mostrando e revelando a glória do Senhor. Então cuidado, estes que falam, mas na verdade a vida deles estão como sepulcros caiados. Eles falam, estão belos e formosos por fora, fazem discursos muito emocionantes, discursos muito próprios para aquele ambiente, mas por dentro estão simplesmente mortos. Mortos, não uma morte natural, mas sim estão mortos espiritualmente porque nunca reconheceram quem é Jesus. Jesus estava nos ensinando isso. E ele ensinou também que mesmo diante de tudo isso, que nós temos que o quê? Perdoar e amar. Nós temos que liberar, da mesma maneira que ele liberou o perdão para nós. Nós temos também que perdoar. E este perdão não é de qualquer jeito. Este perdão não é um sentimento que você vai ter. Este perdão não é algo que você vai olhar e falar, não, mas eu sinto. Não, você não vai sentir nada. Sabe por quê? Porque isso daí não vem do sentimento, vem do amor de Deus que está dentro de você. Então não é sentimento, é uma atitude. Lembra de ser discípulo, servir? É uma atitude que você tem, que você se prontifica em fazer, e não aquilo que você sente que você for fazer. Se a gente for sentir em fazer, a gente fica em casa, sentado, cuidando das coisas de casa e não sai para lugar nenhum. E a gente não vai sentir nada, né? Ou melhor, quando estiver sentindo, sente um desespero, quer sair para qualquer lugar e abandona tudo, deixa as coisas lá, né? E só volta depois que a cabeça deu uma relaxada. Mas este amor que Jesus ele revelou é um amor muito além. É um amor que você começa a sentir aquilo que o outro está sentindo. É um amor que você não faz por obrigação. Você faz porque você vê que ali você vai ser útil naquilo que está sendo feito. Você não faz pensando em uma retribuição. Você faz pensando na glória.
Você vai pensando que daqui a pouco Jesus pode estar voltando e você está fazendo o que para Ele? E fala a verdade, quantas vezes a gente fica preso nas nossas coisas do dia a dia e a gente esquece do principal, né? De servir. Servir através deste perdão, servir através deste amor. A gente começa a julgar muito com uma parcialidade muito pessoal, não é? Exemplo aqui, eu estou aqui, hoje eu vou pegar, vou mudar de figura, tá? Vou pegar o Almir hoje aqui, né? Já que o pastor Horácio pegou o Almir, vou pegar o Almir aqui também, aleluia, né? Imagina, eu chego e falo mal do Almir, daí vocês pegam e não conhecem o Almir. Qual vai ser a primeira impressão que vocês vão ter ou qual vai ser a atitude de vocês? O Almir é uma pessoa que não pode confiar. E daí todos vão tratar ele sem conhecê-lo, não é? Vão tratar da maneira que eu disse. Mas por que a gente faz isso? Por que a gente julga antes de saber quem é? Porque na verdade isso é natureza humana. É muito mais fácil a gente ir, por aquilo que os nossos ouvidos ouviram do que propriamente a gente querer ter relacionamento. Mas quando a gente tem relacionamento, tudo muda, tudo se transforma, porque você começa a compreender que aquela palavra muitas vezes é uma mentira diante da verdade que o Senhor ele está revelando. E pode ser até uma missão, porque muitas pessoas, o Senhor ele se submete a algumas condições para poder saber se você está pronto para poder ajudar, pronto para se dispor em fazer por ela, pronto em se dispor a buscar por ela, pronto em se dispor, porque assim, entenda isso, vamos lá, vamos voltar lá atrás, aonde a gente vê isso na palavra, vamos lá atrás, vamos lá, quando Moisés chegou e falou, agora foi tudo bem, Faraó chegou, liberou todo o povo, lógico, depois de todas as pragas, né, ele não podia fazer diferente, liberou todo mundo, vamos embora, daqui a pouco tem algum cidadão no meio ali que chega e fala assim, Moisés, olha lá atrás, os carros ali de Faraó estão vindo atrás, o exército de Faraó está vindo atrás da gente, vai matar todo mundo. Por que Deus fez isso? Deus endureceu o coração de Faraó para que a gente pudesse compreender que mesmo diante destas situações, o Senhor ele quer sempre nos levar a um nível de intimidade muito maior, porque se não tivesse isso, se não fosse através de um livramento, simplesmente o estender o cajado sobre o mar ali e abrir o mar seria uma coisa muito supérflua, uma coisa muito insignificante para aquele povo, porque eles não só iriam ver o mar aberto, eles iriam passar e falar, não, tudo bem, Deus já fez aquele monte de coisa, tá tudo bem. Não, mas ele viu que não fora isso, ele viu todo um exército ser exterminado pela mão de Deus. Muitas vezes Deus ele vai proporcionar, ele vai fazer isso em nossa vida. Ele vai nos mostrar que para nós aprendermos e começarmos a ter este ensinamento de Jesus, nós vamos ter que passar por algumas coisas, e estas coisas serão muitas vezes uma afronta, muitas vezes será um embate, muitas vezes será um confronto, e posso te dizer, a maior parte de uma cura, a maior parte de você crescer é através de um confronto. Não adianta você falar, não, você pode passar a mão na cabeça. Não, na verdade, o nosso crescimento, e principalmente quem está aqui com os nossos pais, era o quê? Era exatamente aqui o confronto. Era exatamente ele mostrar para nós que aquilo ali não era uma coisa boa, e daí mesmo assim a gente fazia, não é? É aquele negócio que um dia nós fizemos com um dos nossos filhos. Ele chegou e ele queria tomar um chá quente. A gente falou, tá quente. Não, tá quente, vai queimar sua boca. Não, mas eu quero. Tá quente, vai queimar sua boca. Então eu quero. Toma. Foi lá, queimou. Mas ele falou assim, a próxima vez o que aconteceu? Ele aprendeu agora a tomar o chá. E ele aprendeu o tempo certo de tomar esse chá. Muitas vezes Deus vai proporcionar isso para nós na nossa vida espiritual. Mas nós precisamos, estar atentos. Nós precisamos observar o que o Senhor ele tem nos ensinado.
Jesus ensinou que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Ensinou a confiar no Pai. O sangue dele nos purificou. Ele nos ensinou o que é ter esta alegria, esta felicidade. Nos ensinou a ser discípulos. Nos ensinou a reconhecer quem era o falso profeta. Nos ensinou a amar, a perdoar e também nos ensinou a orar. Quando Ele nos ensina a orar, Ele chega e fala assim: diante de tudo isso daqui, eu preciso ter intimidade contigo. Eu preciso ter relacionamento contigo. Eu preciso que você ouça a minha voz, mas também que você faça aquilo que eu estou te ordenando. Jesus, ele começou a mostrar porque ele tinha esta intimidade e ele começou a agir desta maneira para que todos vissem. Ele fez isso não somente na hora que ele orou por alguém, ou na hora que ele ali fez algum tipo de milagre, ou sinais, ou maravilhas. Ele fez quando ele se afastava. E ali, juntamente com o Pai, ele ali chorava e ele entregava ali a sua oração. E ele ali também tinha as instruções do que fazer. A oração é algo tão poderoso que, se nós entendermos qual é realmente este valor da oração, nós não ficaríamos nem um minuto perto das coisas que nos afastam dessa presença e começaríamos a mergulhar nesta oração. Oração nos leva à intimidade. Oração nos leva ao discernimento deste reino espiritual onde são travadas as batalhas. A oração nos leva a ouvir mais plenamente, mais sensivelmente e de uma forma muito mais clara a voz do Senhor. A oração nos leva a ter reflexões e a ter revelações e principalmente a mostrar quais os passos que nós temos que dar. A oração nos faz não só progredir, mas nos dá estratégias para nós fazermos tudo. Quando Jesus ele nos ensina a oração, ele nos mostra que nós somos capazes de fazer muito mais coisas daquilo que nós imaginamos. E é através da oração que ele fala, tá vendo? Até agora você entendeu o básico, o habitual, então está na hora de você subir para um outro nível. Subir para um nível de entendimento, onde você vai começar a ter as suas experiências e não contar mais as experiências dos outros. Ou muitas vezes ficar preso a uma experiência passada e começar a viver novas experiências todos os dias. Que são essas novas experiências? É exatamente você orar e ver a sua oração sendo ouvida. É você orar por um enfermo e ele ser curado. É você se prontificar em fazer algo e você ver o Senhor abrindo as portas na sua frente e você falar: Senhor, mas eu imaginava isso. Daí ele vai falar: é lógico, você não imaginava, porque aquilo que seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, aquilo que não chegou nem no seu coração e nem muitas vezes na sua mente, é aquilo que eu tenho preparado para você. Então o Senhor, através da oração, ele revela, ele mostra e ele nos leva muito além. Mas o negócio é assim, ele nos ensinou. E através deste ensinamento nós temos que colocar o quê? A prática. Ele tem nos ensinado e tem nos mostrado. E fora a oração, ele nos ensina a servir aqueles que necessitam. Como nós falamos anteriormente do servir, de uma maneira um pouco mais ampla, de uma maneira a se estender como discípulos. Mas agora o Senhor ele começa a ensinar a nós servirmos aqueles que estão necessitados. Entenda, o necessitado ele tem um prazo que você ajuda para que ele cresça e ele também comece a ajudar o outro. Então entenda bem isso. Quando nós estamos falando de discípulos, nós estamos falando algo de servir continuamente. Quando nós estamos falando de servir a um necessitado, nós estamos falando algo que você vai gerar, você vai ensinar, você vai mostrar o caminho, você vai dar a vara e você vai ensinar ele a pescar. Então você vai dar as ferramentas para ele poder fazer, não você por ele. Então quando nós fazemos isso, nós estamos servindo aqueles que necessitam. Então você ensina e daí você sai fora de cena e deixa ele crescer conforme tudo aquilo que ele aprendeu. Jesus nos ensinou isso daí. E depois ele nos ensinou ao quê? Como obter a provisão dele. Lógico, através da oração, dessa intimidade, ele vai nos ensinando, mas ele nos ensinou o quê? Que independente daquilo que você faz, o Senhor sempre ele vai te dar aquilo que você necessita
e não aquilo que você quer. Distinguir isso? Sim. Vamos lá. Necessita aquilo que você vai receber e você vai ser grato. Aquilo que você quer, nem sempre você vai ser grato. Verdade? Sim. Aquela pessoa que sonha ter um carro. Por que muitas vezes o Senhor lhe dá uma segurada? Sabe que se pegar aquele carro vai levar ele para a perdição. O Senhor segura para poder amadurecer, para poder mostrar todos estes ensinamentos e fazer com que cresça. Porque se der naquele momento, vai acontecer o quê? Vai se perder. Então não é aquilo que eu necessito, mas aquilo que eu quero. Então quando o Senhor dá aquilo que nós necessitamos, nós somos gratos a Ele e nós começamos a ver a glória dEle revelada. É bem aquele exemplo: ai, mas o Senhor não está fazendo nada na minha vida. Pode surgir essa especulação aqui hoje. Ótimo, não está fazendo nada, tudo bem. Você está pelado, né? Tá? Tá, não tá? Estou vendo todo mundo aqui, ó, parecendo assim, um fio de cabelo de tão magro que está porque não come, não é? Não é verdade? Estou vendo pessoas aqui agora, como eu, que nós temos essa dificuldade, pode ser de longe ou de perto, e todo mundo está cegueta, ninguém está com óculos. Então aí, olha como Deus ele pega, ele examina, ele nos ensina cada detalhe para nós sermos gratos. E muitas vezes ele até nos surpreende, né? A gente pensa num negócio, daí a gente chega em casa, está lá na mesa. Loucura? Não. Ensinamento. Porque quando nós dependemos e confiamos nele, ele faz por nós. Mas se a nossa dependência estiver e eu continuar na nossa força, como ele pode prover, como ele pode nos auxiliar, como ele pode nos mostrar e revelar a glória dele, se ainda tudo está no nosso controle e não no controle dele. Quando está no controle dele, as coisas começam a ficar mais fáceis, porque você coloca a mão e aquilo produz. Você pega e você coloca ali o seu esforço, e o seu esforço é renovado e produz muito mais daquilo que você imaginava. Então quando você permite o Senhor ter o controle, todas as coisas começam a fluir e frutificar de uma maneira grandiosa. Mas quando é ao contrário, ainda que comece bem, ainda que a gente fale de uma certa palavra, ainda que a gente induza a uma certa condição, vai chegar um momento que começa a mirrar. Por quê? Porque o Senhor, ele enxerga a intenção do coração do homem, mas jamais ele vai abandonar para poder mostrar que ele continua sendo Deus. Depois Jesus ensina mais o quê? Ele ensina a viver uma vida de unidade. Unidade não é união. União é nós estarmos juntos. Unidade é nós estarmos juntos no mesmo pensamento. São duas coisas distintas. É aquele negócio. Vamos pegar aqui uma equipe. Possa ser de futebol, vôlei, basquete, mas tem que ser uma equipe, tem que ser algo coletivo. Uma equipe, ela trabalha de qual maneira? Ela trabalha em união ou em unidade? Se for em união, muitas vezes o time perde. Se for em unidade, muitas vezes o time ele se torna competitivo. Por quê? A união faz com que as pessoas estejam juntas, mas não necessariamente elas vão partir para o mesmo propósito. Mas quando há unidade, independente se eu gostar da pessoa ou não, se aquela pessoa nem conversar com ela, mas quando é unidade, a gente trabalha junto para o mesmo propósito. Então quando há unidade, a gente trabalha junto com o mesmo propósito. Jesus ensinou isso daí para nós, para que nós entendamos que juntos nós vamos fazer este reino crescer. Mas que se nós estivermos somente unidos, cada um vai partir para algo, e nós, em vez de vermos o reino crescer, nós vamos ver as coisas da nossa vida mudarem, mas sem nenhum tipo de fruto. E de repente pode até não mudar tanto quanto a gente esperava, mas vai mudar sim, porque a promessa dele não volta atrás. Então, mas em unidade que ele nos ensinou, nós continuamos crescendo e frutificando cada vez mais. Ele nos ensinou também a importância do novo nascimento. Este novo nascimento, ou seja, daí eu entro lá, pego a parte da vida. A vida que Jesus ele disse, este novo nascimento que nos é dado, que nos foi condicionado, que nos foi colocado, esta nova vida, hoje nós temos que percebê-la em nós. Ai, mas eu fiquei muito tempo sem fazer aquilo, agora eu tenho que fazer. Ficou muito tempo?
Perdeu, porque você morreu. Agora você é nova vida. Para com essas conversinhas furadas e vá para a vida que Jesus ele te deu. Porque Jesus volta, você fica. Porque muitas vezes é isso que a gente fala, né? Muitas vezes está ali, a gente fica tão preso, né? Exemplo, pegamos casos assim, tão preso numa depressão, que daí de repente saiu da depressão, você quer fazer tudo o que você não fez. Espera, segura aí. O que o Senhor tem prometido para você? Não é tudo o que você quer, mas tudo aquilo que Ele tem. Se não fosse assim, Ele faria assim, Ele não diria, ou melhor, né? Um dos discípulos dele não diria, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são, todas as coisas, estão na minha frente, mas eu não necessito de todas elas para poder fazer a vontade de Deus. Então, ou seja, as coisas do mundo, os manjares estão na nossa frente, mas tem coisas que não tem necessidade de nós fazermos, porque aquilo vai quebrar sim princípios da vida que nós estamos vivendo hoje. Esta vida de Jesus, esta vida que aqui hoje nós estamos comemorando, isso aqui é uma comemoração, é uma lembrança. Sentar à mesa, fazer assim a ceia, sentar com Ele, é lembrar daquilo que Ele fez, é lembrar da vida que hoje nós estamos vivendo, é lembrar de todo o sacrifício, é lembrar de todas as coisas que Ele passou para nós estarmos hoje aqui, é lembrar de tudo aquilo que Ele suportou para nós estarmos aqui hoje, vivendo esta vida completamente transformada. E Ele também nos ensinou algo, que este algo, muitas vezes, tem este espírito chamado Mamon, que nos aprisiona, que é o dinheiro. Ele nos ensinou a não supervalorizar o dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta para nós virmos, para nós fazermos tudo. Mas nós não podemos amar o dinheiro mais do que a Deus. Nós não podemos valorizar este dinheiro mais do que a Deus. Nós temos que saber, sim, administrar. Nós temos que ter uma organização financeira. Nós temos que ter uma educação financeira, sim. Mas não colocar o dinheiro. Porque muitas vezes, sabe o que acaba acontecendo? Quando nós observamos todos estes ensinamentos de Jesus, através de todos esses ensinamentos, nós não colocamos, pelo menos alguns deles em prática, nós começamos a ficar tão presos no dinheiro, que a gente acaba pensando mais nas dívidas das contas do que propriamente naquilo que o Senhor prometeu nas nossas vidas. Nós começamos a ficar tão presos nas coisas que nós acabamos esquecendo de quem é Deus. A opressão maligna começa a assumir a nossa condição, que a nossa boca, ela acaba falando coisas que não refletem a presença de Deus, tudo porque estamos presos ao dinheiro. E mesmo assim, continuamos pregando a palavra, falando da palavra, orando, jejuando e continuamos presos debaixo daquilo que nós estamos falando. Então, Jesus nos ensinou, não fica preso. Sabe por quê? Porque tudo que você necessitar eu vou te dar. Mas, se esforça, faça o seu melhor, desempenhe o melhor daquilo que você tem. Ou seja, saia do ordinário, entre no extraordinário de Deus. Ou seja, queira viver o sobrenatural de Deus na sua vida e pare de ficar pensando naquilo que as outras pessoas vão falar ou naquilo que os outros vão dizer. Se Deus te colocou no lugar que Ele te colocou, se Deus te colocou na posição que Ele te colocou, se Deus está te dando todas as habilidades, dons e talentos para você, use isso com excelência, mas use de uma maneira que o Senhor, Ele vai ser glorificado em tudo aquilo que você fizer. Aleluia. Porque quando você fizer isso, a presença de Deus vai estar onde você está. Mas quanto mais nós ficarmos presos às coisas desta terra, menos nós vamos ter toda esta prática daquilo que o Senhor nos disse. Então, Ele nos ensinou. Ele nos ensinou que era o caminho, a verdade e a vida. Ele nos ensinou a confiar no Pai. Ele nos ensinou o perdão divino. Ele nos ensinou a pureza, ou seja, esta purificação. Ele nos ensinou a ser alegres, felizes, através desta verdade que foi revelada. Ele nos ensinou a sermos verdadeiros discípulos. Ele nos reconhecer os falsos profetas e prestar atenção nos sofismas, naquilo que eles estão dizendo. Ele nos deu ou nos fez reconhecer
a importância de amar e a importância de perdoar. Ele nos ensinou como orar. Ele nos ensinou a servir a todos aqueles que realmente estão necessitados. Ele nos ensinou como obter a provisão divina. Ele nos ensinou a viver em unidade. Ele nos ensinou a importância do novo nascimento. E ele nos ensinou a importância, ou melhor, o lugar que tem o dinheiro na nossa vida. Ele nos deu estes ensinamentos. Tem muitos outros que ele nos ensinou, mas nesta manhã eu quero ficar com estes, para que através da nossa busca, através da revelação da palavra, através do entendimento que o Espírito Santo de Deus ele nos dá a cada dia, você continue buscando e fazendo muito mais. Porque só isso, se nós começarmos a praticar só estes que são princípios e ensinamentos essenciais da palavra que ele nos deu, pois ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Lá no começo, lá que nós lemos, ele fala assim, ó, não fica ansioso não precipite o seu coração, não faça nada contrário daquilo que você está imaginando, não faça aquilo que você acha, ou seja, não turbe, né? Não deixe o seu coração ali agitado, ansioso, mas crê em Deus, descansa nele, confia nele, deixe ele fazer o que ele preparou para você nessa semana, nesse mês, nesse ano, mas não se afaste desse amor. Aleluia. Pega esses ensinamentos, começa a olhar assim, e quando eu falo é assim, no seu tempo, no seu passo, mas não deixe de não cumprir isso. Ou seja, faça. Se tem algo que está muito dificultoso para você, vai devagar. Começa a mudar bem devagarzinho. Se é uma palavra, começa a fazer um jejum, faz um jejum de palavras, simples. Se é uma atitude, mude. Se de repente é um pensamento, peça para o Senhor, Senhor, livra-me deste pensamento, livra-me deste mal, leva o meu pensamento cativo ao conhecimento de Cristo. Busque. Permaneça onde o Senhor ele te colocou. Não saia do lugar da obediência, não saia do lugar da bênção, não saia da presença de Deus, simplesmente porque alguém disse ou alguma pessoa disse que aquilo é melhor, aquilo é outra coisa é melhor. Não, o melhor lugar é estar na presença de Deus. O melhor lugar é estar na casa de Deus. O melhor lugar é estar ali, assim, eu falo, o melhor lugar é estar na sala do trono. É quando você ali vai dobrar o seu joelho, ou o momento que você estiver orando, você saber que ali, assim, o Senhor, Ele está te ouvindo, Ele está te respondendo e você está conversando com Ele. Porque isso se chama intimidade. E quando Jesus nos ensinou este caminho, esta verdade, esta vida, Ele nos ensinou a sermos o quê? Perfeitos. Perfeitos como? Né? Entenda, perfeito significa completos. Ou seja, começar a olhar tudo aquilo que nós precisamos e, corrigir. Começar a olhar, Senhor, não estou bom nisso. Então, Senhor, o que eu faço? É isso, ser completo é isso. É começar a pedir para que o Senhor te instrua em todas as dificuldades ou até mesmo as nossas deficiências, porque muitas vezes nós somos sim. Por quê? Mas porque Deus nos criou assim? Não, porque nós acreditamos em muitas mentiras que foram jogadas para nós, e daí nós criamos barreiras, nós criamos bloqueios, nós criamos resistências. Mas o Senhor, através de seus ensinamentos, Ele quer nos mostrar que nós podemos sair deste ordinário e viver o extraordinário de Deus, sair de uma vida natural e viver a vida sobrenatural, sair de uma vida superficial e viver a profundidade do Evangelho e a profundidade do Espírito Santo de Deus. Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Aleluia. Santo é o teu nome, Pai. Estamos aqui, Senhor, nesta manhã, te agradecendo pelo seu amor, te agradecendo pela sua presença, te agradecendo, Pai, pelo seu querer. Mas, Pai, agora, Senhor, te clamando e te pedindo, leva-nos à compreensão de todos os seus ensinamentos.
Porque muitas vezes, Pai, ficamos tão iludidos com tantas informações que recebemos no decorrer dos anos e acabamos querendo misturar, Senhor. Sim, Pai, misturar todas as informações e querer colocar tudo dentro de um lugar só. Mas, Pai, não tem como, porque aquilo que era na nossa vida foi arrancado. Então não tem mais, Pai, aquela panela, aquele caldeirão, aquele recipiente para poder colocar todas as informações juntas. Porque na verdade, nós, Pai, este nosso corpo, ele foi limpo. Então este recipiente, Senhor, tem que ser cheio de Ti. Este recipiente tem que ser cheio da Sua verdade, dos Seus ensinamentos, cheios, Pai, daquilo que o Senhor proporcionou para nós neste tempo. Este tempo que nós estamos vivendo a Sua vida, que nós estamos, Pai, vivendo a Sua verdade e, Pai, no Seu caminho. Pai, este tempo onde o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, está nos fazendo viver em santidade, vivendo esta santificação. Onde o Senhor, Pai, nos livrou do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, nos tirou, Pai, do lago, Senhor, de fogo de enxofre, nos deu, Senhor, a capacitação e nos deu discernimento, Senhor, de estar indo agora rumo, Pai, à vida eterna. Então, Pai, o Senhor nos deu também a revelação dos fins dos tempos, para que através de Ti, Jesus, nós o esperássemos até que o Senhor viesse buscar uma igreja imaculada, santa, uma igreja, Senhor, que pudesse fazer muito mais, uma igreja que pudesse, Senhor, simplesmente revelar todos os Teus ensinamentos. Como somos gratos a Ti, Senhor. Gratos por ser este corpo, gratos por ser esta igreja, gratos por ser, Senhor, este povo que, Pai, Te clama, que vive, Senhor, através, Senhor querido, dos Teus princípios e faz com que a Sua verdade seja revelada, Pai, na profundidade do Seu querer, através da nossa intimidade, através, Pai, daquilo que o Senhor tem proporcionado para nós. Somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado por este dia, obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, glorificando, exaltando e engrandecendo ao Teu santo nome. Muito obrigado, Pai. Graças Te damos, Senhor. Graças Te damos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.